Graça e paz, irmãos. Palavra de Deus para minha e para a sua vida. Davi, num certo momento da sua vida, ele teve que buscar refúgio com os filisteus. Né? Mistério de Deus aí com Davi. Então ele ficou ali com os filisteus. O rei na época dos filisteus era Aques, o nome dele. E ele então se refugia com os filisteus para escapar da perseguição de Saul. E ele acaba conquistando a confiança desse rei. Só que Aques, um belo dia, resolve invadir Jerusalém. Davi, então, para provar a sua fidelidade ao rei, ele vai com Aques para essa invasão. Só que isso não pareceu bom aos olhos dos generais do rei. Ele chegou para Aques e disse: olha, pode ser que Davi se vire contra nós quando nós formos cercar e invadir Jerusalém. Então Aques ouve o conselho dos seus generais e dispensa Davi. Fala: ó, Davi, volta lá para Ziclag, onde você estava, que os generais que estão aqui comigo na batalha não estão achando boa essa ideia de você participar desta guerra conosco. Irmãos, Davi então com seu exército, ele volta para a cidade de Ziclag. Só que quando ele chega lá, a cidade já foi invadida pelos amalequitas. Todos foram feitos cativos, mulheres, crianças, roubaram todas as propriedades, os animais de Davi e do seu exército. Então nós encontramos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a reação de Davi e do exército que estava com ele. Vamos fazer a leitura aqui. Versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, quantas vezes nós, assim como Davi, somos pegos por notícias, por situações que nos roubam o chão, nos deixam em total desespero e aflição, sem saber o que fazer. Aqui, como nós vimos no texto, Davi, além de perder toda a sua família, suas esposas que tinham sido levadas cativas, o povo, o seu próprio exército, ameaçava apedrejar Davi. Era com certeza uma situação desesperadora, onde muitas vezes nós nos encontramos assim também, diante de alguma notícia, diante de um diagnóstico médico, ou diante de uma situação de desemprego onde nós nos encontramos. Situação, como eu disse, que rouba o chão dos nossos pés. Mas Davi, irmãos, como diz o texto aqui, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. O que Davi nos ensina aqui, irmãos, nesse texto, é que na hora do desespero, nós não podemos tomar nenhuma situação precipitada. Davi chorou. Ele sentiu ali o peso daquilo que estava acontecendo com ele, debaixo daquela pressão, debaixo daquela ameaça de ser apedrejado. E quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa situação. Mas o que Davi nos ensina aqui nesse texto, irmãos, é que na hora do desespero, quando você não sabe o que fazer, você precisa saber para onde ir. E é justamente o que Davi faz, irmãos. Aqui ele pede para Abiatar, que era o sacerdote, trazer a estola sacerdotal. Davi, então, ele se esforça no Senhor e ele consulta o Senhor sobre o que ele deve fazer. Ele pergunta: olha, devo perseguir os amalequitas? Eu vou conseguir recuperar tudo aquilo que eles me roubaram? Irmãos, assim como Davi, nós também precisamos, na hora das dificuldades, na hora do desespero, consultar ao Senhor. E Ele dará para mim e para a tua vida a estratégia necessária para atravessar essa situação que você se encontra. Não se desespere. Confie no Senhor. Busque a face de Deus nos piores momentos da sua vida. Eu encerro esse vídeo dizendo: quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. Que Deus abençoe a todos e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.